Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com a segunda parte da história do Reino de Pérgamo. Nesse vídeo nós vamos ver o grande auge do Reino de Pérgamo, as grandes obras que foram construídas na cidade de Pérgamo. O pergaminho é de Pérgamo ou não é? Vamos ver essa versão aí da história, que realmente é ou não é. Também vamos ver esse declínio que aconteceu no reino de Pérgamo e da dinastia Atálida, a ocupação romana e o destino que aconteceu com Pérgamo e também com a Ásia Menor. Tem muita coisa para a gente ver hoje. Então, vamos ser rapidinho aqui. Dá um tapote no like, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, Idade Média. Só dá uma conferida na minha videoteca. Tem várias playlists aí com reinos, com impérios, com civilizações, com muitos personagens, enfim, tem muita coisa. Me sigam lá nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Os links estão aí embaixo na descrição. E aí vocês ficam sabendo sempre que os vídeos forem postados. Também tem a nossa área de membros, Acampamento Zelota. Você pode dar um apoio ao meu trabalho e também ter acesso a vídeos exclusivos. E também vocês que não queiram fazer parte do acampamento, mas quer dar uma contribuição, é só mandar um aplauso. Tem um linkzinho aí embaixo da tela, 3 pontinhos em cima do outro, clica nele aí que embaixo as opções, aplauso. E aí você manda aí para mim, que vai também dar um grande apoio. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação, só no começo para introduzir tudo isso aí. Então vamos lá para a história do Reino de Pérgamo, a segunda parte. Bom, o Reino de Pérgamo chegou no auge durante os reinados do Eumene II e o Átalo II, que era irmão dele. Então, obviamente, eles eram filhos do Átalo I, como a gente encerrou aí no vídeo anterior. O Eumene II, ele vai dar sequência à política que o seu pai Átalo I ele fez naquela relação de amizade com os romanos, e ele vai se unir com os romanos numa batalha contra o Antíoco III, né, que foi na batalha de Magnésia, que aconteceu em 190 a.C. E essa foi parte, né, das guerras romano-seleucidas, né, com o Império, a República Romana vai conquistar o Império Seleucida. E vai chegar ao fim em 188 a.C., quando os Seleucidas são forçados a aceitar ali fazer um tratado com os romanos, que foi o Tratado de Apimeia, e eles são forçados a deixar a Anatólia. E a Anatólia era grande parte do território do Império Seleucida. Bom, aí o Eumene II, dando sequência agora às suas grandes construções, nós vamos ter a das mais fantásticas, que foi a Biblioteca de Pérgamo, que quando ela foi construída, ela chegou inclusive a rivalizar com a Biblioteca de Alexandria. Então já de cara eles já começaram a contar com 200 mil livros, uma quantidade gigantesca aí de conteúdo. E Pérgamo acabou se tornando, por conta dessa biblioteca, um grande centro cultural. Vai ser frequentado ali por grandes intelectuais, artistas, todas essas pessoas que vinham ali do Mediterrâneo e vão deixar sua contribuição para o acervo da Biblioteca de Pérgamo. E também foi ajudada ali por algumas pessoas ricas que deram suas contribuições financeiras. Bom, o caso que vai acontecer com relação a Pérgamo vão ser a questão das cópias dos livros, né? Então, como eles estavam em uma grande expansão na biblioteca, muito conteúdo sendo produzido, muitas cópias de livros, então era necessário ter o papiro, né, para poder fazer essas cópias dos livros. Então, por uma questão até óbvia, né, não precisa nem fazer muito esforço para ter esse raciocínio, como a Biblioteca de Alexandria ficava no Egito, o papiro vinha de onde? Do Egito. Então o que é que os egípcios fizeram? Encareceram o papiro, para que Pérgamo não tivesse acesso à quantidade de papiros que era necessário para a produção que eles estavam fazendo de livros. Então qual vai ser a solução para Pérgamo? Justamente começar a fabricar, produzir os pergaminhos em uma grande escala, para poder dar conta dessa demanda de tantas produções que estavam sendo feitas aí. Então existe essa questão da crença popular de que o pergaminho foi criado em Pérgamo.
fazendo até uma associação das palavras, né? Pergaminho, pérgamo. Até porque em português, né, no caso vindo do latim, seria a palavra pergameno, que faz essa referência a Pérgamo. Então, acredita-se que Pérgamo é de onde vieram os pergaminhos. Existe esse debate, na verdade, porque acredita-se que o pergaminho não tenha sido inventado em Pérgamo, mas por conta de ter sido pela grande produção de pergaminho, que foi a maior que aconteceu na Anatólia, e não necessariamente tenha sido criado em Pérgamo. Eu particularmente eu pesquisei e todas as referências que tem sobre a origem do pergaminho vêm de Pérgamo. Mas eu creio que pode ser mais antigo do que isso. Algum lugar na Ásia, acredito que tenha sido na China. Não posso confirmar isso porque eu não tenho fontes que me confirmem essa história. Mas todas essas versões de fato colocam Pérgamo como o local onde os pergaminhos foram criados. Bom, então voltando aqui, o Eumene II também encomendou uma outra obra extraordinária que foi o Altar de Zeus, que hoje é conhecido como o Altar de Pérgamo. E esse altar é um grande relevo, né, com imagens da gigantomaquia. A gigantomaquia foi a grande batalha que aconteceu entre os titãs gregos e os deuses do Olimpo. Então é uma belíssima representação que foi feita disso aí, vocês estão vendo imagens. E também outras coisas que ele fez foi a Acrópole de Pérgamo, que foi reformada, enquanto o altar de Zeus estava sendo ali construído. Já o Eumene II, ele também ordenou a construção do templo para Dionísio e um outro templo também para a deusa Atena. Assim também como ele faz a expansão do teatro que ficava bem na encosta da cidade, naquela imagem aérea da cidade de Pérgamo, das ruínas de Pérgamo, é possível ver ali esse teatro que tinha ali à disposição 10.000 vagas, né, para espectadores, né, caso espaço ali para 10.000 espectadores. E aí o Eumene II ele ficava focado só na parte das construções, na diplomacia. E não esquecendo do irmão dele, né, o Átalo II, que estava ativo em campo de batalha. Uma das batalhas que ele participou foi justamente a Batalha de Magnésia, como já mencionei ali, 190. E outra batalha que ele participou foi uma que os romanos lutaram contra o Reino do Ponto em 179 a.C. O Átalo ele acaba retornando para Pérgamo em 172 a.C., depois desse período de muitas batalhas ao lado dos romanos. E quando ele volta para Pérgamo, ele sabe, ou ficou sabendo o caso, recebe a notícia de que seu irmão Eumene II havia sido eliminado ou despachado para o mundo além-vida lá em Roma. E aí ele acaba se casando com a viúva do Eumene II, que era a Estratônica, para manter a dinastia viva, né, da sua família, a dinastia Atálida. Só que repentinamente o Eumene II ele reaparece em Pérgamo, mais vivo do que nunca. Então foi só um boato. E aí o irmão dele, no caso Átalo II, ele demonstra toda a sua lealdade a seu irmão mais velho. Ele não apenas se separa da Estratônica, como também ele devolve o trono para o Eumene II. Então esse boato não existe muito fundamento como surgiu, se existia já dentro de Pérgamo alguma oposição ao Eumene II. Mas o que tem de concreto foi com relação aos romanos. O Eumene II ele começou a fazer comércio com alguns reinos vizinhos ali na Anatólia, e alguns desses reinos não eram bem vistos pelos romanos. Então os romanos resolvem querer destronar o Eumene II e fazem essa proposta para o Átalo II para tirar o trono do seu irmão. Então ele não aceita essa proposta dos romanos e ele acaba fazendo a contraproposta de ficar como um co-rei do irmão dele. Então os dois iriam reinar juntos. Mas esse período desse reinado conjunto foi muito curto, durou apenas um ano, porque em 159 a.C. o Eumene II faleceu, agora de verdade, e o Átalo II acaba se tornando ali o rei de Pérgamo. E aí ele deu continuidade
mais uma vez as políticas de Eumênio II, com a questão da diplomacia, mais obras na cidade de Pérgamo. E essa altura Pérgamo estava no seu auge, né? Foi o grande momento do reino de Pérgamo, foi nesse período ali entre o Átalo I e o Átalo II. E aí tivemos o momento do declínio, que é justamente com o sucessor do Átalo II, que foi o Átalo III. Aí foi quando as coisas mudaram, porque o Átalo III ele não tinha interesses em governar o reino de Pérgamo. Ele queria curtir a vida, né? Ter os seus interesses próprios. Então as questões de Estado ele deixava nas mãos dos romanos resolverem, né? Questões diplomáticas, comerciais, enfim, ele não queria se meter em nada. E aí o Átalo II ele não deixou herdeiros, ele faleceu, e aí Pérgamo fica em definitivo nas mãos dos romanos. E aí oficialmente a dinastia Atálida ela acaba com o Átalo III. Mas aí no ano de 133 a.C. vai surgir um tal de Aristônico. Esse cara chegou lá em Pérgamo dizendo que era filho legítimo do Eumênio II. Então ele acaba assumindo o trono em 133, nesse mesmo ano, com o nome de Eumenes III. E é claro que Roma não ia deixar de graça isso aí. Teve uma grande batalha e no ano de 129 a.C., o Eumenes III ele acaba perdendo essa batalha e junto com a batalha ele perdeu a vida também. E aí a República Romana acabou com o reino de Pérgamo definitivamente e anexou o território de Pérgamo ao território da República Romana. E foi repartido em vários principados que foram chamados pelos romanos como cidades livres da Ásia. Bom, a partir daqui nós temos o fim do reino de Pérgamo e daqui para frente eu vou falar o que aconteceu com a cidade de Pérgamo. Bom, Roma, quando ela conquistou, né, toda a Anatólia, em definitivo, isso já foi bem mais na frente, que a Anatólia inteira vai se tornar uma província romana, eles vão colocar a cidade de Pérgamo como a capital dessa província, no caso a província da Anatólia. E esse período da ocupação romana, no início, os romanos a princípio eles não vão ter muito interesse, no caso com relação a Pérgamo. Eles tinham outras questões para resolver. Mas aí depois eles começaram a exercer o seu poder em cima das cidades da Ásia Menor, no caso Anatólia. E aí vamos ter uma certa opressão em relação ao povo, a cobrança de impostos que vão ser mais altos, vai cercear a liberdade de alguns cidadãos. E aí eventualmente aconteceriam revoltas, né, com conta dessa insatisfação do tratamento dos romanos com esse povo. E uma dessas revoltas tinha o famoso rei do reino de Ponto, que foi o Mitrídates VI, que vai dar início a uma série de 3 guerras contra os romanos, que ficaram conhecidas como as Guerras Mitridáticas, que aconteceram de 89 até 63 a.C. Bom, em um determinado dia, que pode ter sido em 89 ou em 88 a.C., o Mitrídates despachou 80.000 romanos e italianos para o mundo além vida, que foram massacrados nas cidades lá da Ásia Menor. E esse evento ficou conhecido como Vésperas Asiáticas. Eu estou falando romanos e italianos, o pessoal deve estar achando estranho. Bom, só para especificar, nessa época Roma ainda não tinha conquistado toda a Península Itálica. Existiam ainda alguns povoados ali que eram de origem itálica e que eram aliados dos romanos, mas não eram exatamente, faziam parte de Roma. Até teve uma questão da disputa, né, que eles queriam a cidadania romana, mas enfim, então eram chamados de italianos. Mas aí voltando para cá, o Mitrídates VI ele foi derrotado justamente pelo general Pompeu Magno, né, Pompeu Grande. Isso aconteceu justamente em 63 a.C., né, como eu mencionei ali, que foi no final da guerra. E o Mitrídates VI ele acaba tirando a própria vida para não ser capturado pelo Pompeu e fazer parte do triunfo do Pompeu. Pompeu já tem uma grande coleção de triunfos a essa altura da carreira militar dele. E o Mitrídates VI ele tinha uma curiosidade a respeito dele, e eu conto detalhes sobre isso no vídeo do Mitrídates VI. Quem quiser dar uma conferida nessa história, eu vou deixar o card aqui em cima.
O Mitice VI ele tinha uma tolerância a veneno, porque o pai dele havia sido envenenado, então diariamente ele tomava pequenas doses de veneno, o que tornou ele imune a venenos. Então ele teve que cravar uma espada no próprio peito, mas teve que ter uma ajuda ali de um cara que era muito próximo dele, que é uma das versões a respeito do fim da vida dele. Mas enfim, vocês vejam o vídeo lá que tem muitos mais detalhes sobre isso. Eu estou só passando por cima assim a história do Mithridates, mas é muito rica a história dele. Bom, a política romana, voltando aqui com relação à Anatólia, ela volta àquela mesma coisa, aquela opressão em cima dos anatólios, e os sentimentos anatólios continuavam mesmo com relação aos romanos, né, de não gostar dos romanos e aquela coisa. Então, quem chegasse lá ficava à vontade, né? Latifundiários romanos, generais, iam para Anatólia e levavam o que queria da população e não dava em nada. Segundo o Plutarco, o famoso Plutarco, ele fez um registro contando a história de que Marco Antônio, né, na época ele estava controlando ali Pérgamo, isso foi por volta de 43 a.C., ele já estava envolvido com a Cleópatra, né, Júlio César já tinha sido despachado para o mundo além vida no Senado Romano nessa época. Então ele deu de presente para Cleópatra justamente 200 mil livros da biblioteca de Pérgamo e foram transferidos para a coleção permanente da biblioteca de Pérgamo, o que nos dá ali uma certeza de que em 43 a.C. a biblioteca de Alexandria ainda não havia sido queimada. Até porque uma das versões, inclusive eu contei no vídeo sobre a biblioteca de Alexandria, é que foi uma causa da guerra civil entre o Pompeu e o Júlio César que teve esse incêndio. Mas enfim, depois vocês confiram no vídeo sobre a biblioteca de Alexandria. Bom, foi esse caso aí da questão do Marco Antônio pegar os livros e levar lá para Alexandria, é um exemplo dessa questão que os romanos não respeitavam os anatólios. Até quando chegou o ano de 31 a.C., o Otávio ele acaba derrotando o Marco Antônio e a Cleópatra na Batalha do Ácio. E depois, em 27 a.C., ele acaba sendo coroado como o primeiro imperador romano, se tornando ali, sendo chamado de Augusto, né? Augusto, que era considerado chamado de iluminado, né? Era o significado de Augusto. E Otávio Augusto ele vai resolver essas questões na Anatólia, vai começar a rever as situações de cada um desses distritos, ele vai reduzir os impostos, então ele vai começar a melhorar a situação na Anatólia. Agora a coisa que ele vai fazer é mudar a capital, então Pérgamo deixa de ser a capital da Anatólia e passa a ser a cidade de Éfeso. Dizem que ele devolveu boa parte daquela coleção que o Marco Antônio havia enviado para Alexandria dos livros de Pérgamo, para a biblioteca de Pérgamo. Mas eu não acredito muito nessa história não, porque essa altura do campeonato a biblioteca tenha queimado. Mas, como existe outra versão, né, que já foi ali dos cristãos, aí já dá credibilidade a isso aí. Bom, lá no vídeo das versões sobre o incêndio de Alexandria, da biblioteca de Alexandria. Bom, durante o Império Romano, Pérgamo foi sendo remodelada durante os reinados do Trajano e do Adriano, né? O Adriano era um cara muito voltado ali aos filósofos, à arte e tal. Então ele encomendou a construção de uma basílica vermelha que foi um templo para divindades egípcias, né? Era para o Ísis, Osíris e Sérapis. Pode ter sido para essas três divindades juntas ou apenas para uma dessas divindades aí. E nessa época nós tínhamos o cristianismo que também estava em plena expansão na Ásia Menor, na Europa Oriental. E aí foi construída uma pequena igreja lá em Pérgamo, no meio desses templos pagãos todos aí. Tinha o templo de Hera, de Zeus, Deméter, Dionísio, Sérapis, e era um carnaval, né? Ali era uma mistura de divindades gregas com divindades egípcias. Bom, e no meio tinha uma igreja. E também tinha um santuário, né? Que era um complexo médico também, que era uma homenagem ali, dedicado a Asclépio, né? O Asclépio, que era uma divindade grega que era ligada a enfermidades, né? Inclusive essa divindade, no caso Asclépio, que vai dar origem ao símbolo da medicina, né? Que é assim, daquele símbolo da cobra e tal.
Então tem toda uma história que eu não vou contar aqui para não fugir da temática a respeito do Asclépio. Bom, durante o reinado do Domiciano, lá no final do reinado do Domiciano, é que foi escrito o livro da Bíblia, no Novo Testamento, o Apocalipse, né, que foi escrito pelo João ou São João, né, depende se você é católico ou se é evangélico. E aí o João ele vai repreender os cidadãos de Pérgamo, né, que eram cristãos, por estarem fazendo oferendas, fazendo práticas pagãs no altar do Tinhoso, né? Aquele anjo caído. Não sei nem se eu posso falar a palavra aqui no YouTube, mas enfim. Então ele estava se referindo, no caso, ao altar de Zeus. Ou pode se referir à cidade. Bom, eu acredito que tenha sido, no caso, ao altar de Zeus, porque essa questão do cristianismo no começo, muita gente não interpretou aquela questão do Deus único, e como eles tinham passado por uma conversão e estavam acostumados, as suas antigas crenças eram politeístas, então eles achavam que eles poderiam adorar a Deus e também a outros deuses, né? Então existia essa confusão. Então a gente tem que explicar isso aí para esses cristãos, esses novos convertidos, né? Que eles não poderiam adorar Deus em um local que era um local pagão. Então essa é a questão. Bom, um outro ponto aqui seria da maior celebridade de Pérgamo, que foi o médico Galeano, que é um dos mais famosos médicos da antiguidade. Inclusive, ele foi médico do imperador Marco Aurélio. E ele nasceu em Pérgamo no ano de 129 depois de Cristo. Ele estudou em cidades como Esmirna e Alexandria e mais outras cidades. Ele estava sempre ali aprendendo mais coisas. E ele retornou para Pérgamo em 157 depois de Cristo e ele começou a atender, né, para praticar medicina por lá no santuário de Asclépio, né, justamente onde tinha aquele complexo médico que eu mencionei um pouco atrás. Bom, a cidade de Pérgamo ela acabou sendo extremamente danificada por um terremoto no ano de 262 depois de Cristo. E aí foi só declínio, né? Depois tivemos a invasão dos muçulmanos em 663 depois de Cristo, já na era do Império Bizantino. Eles tomaram a cidade de Pérgamo, saquearam, levaram o que queriam e depois abandonaram a cidade. E a cidade ficou lá abandonada até a conquista do Império Otomano. No caso, ela foi conquistada pelo Império Otomano em 1300. E a cidade só foi se deteriorando ainda mais e os otomanos deixaram ela também esquecida, deixada de lado. E aí a cidade hoje é só ruínas e fica lá na Turquia, certo? Então eu vou inclusive falar mais algumas coisas para quem for membro do acampamento Zelota sobre onde está o altar de Zeus e outras partes que pertenceu ali a Pérgamo. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Voltarei na próxima semana. Bom, vai ter a Páscoa agora esse fim de semana, né? Na sexta-feira. Eu pensei que ia ser na outra semana, por isso que eu ia fazer um especial de Páscoa. Mas enfim, eu acho que não tem nem clima, né? Nem fica meio negócio nada a ver. Tá fazendo um especial de Páscoa após a Páscoa, né? Mas enfim, eu acho que eu vou seguir com outras coisas. Mas quem quiser, bota nos comentários aí, eu quero a Páscoa. Aí eu faço uma enquete para vocês aí na Páscoa. O caso contrário eu faço depois, né? Uma outra enquete na sexta-feira ou no sábado. Enfim, eu vou botar uma enquete rapidinho aí, depois vocês decidem, beleza? Vocês é que escolhem as coisas aqui no canal. Então vou ficar por aqui. Um abraço, Zelota. Até semana que vem. Falou, pessoal.